Olá, bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Nossa aula de matemática hoje será para a gente estudar os radicais. Na verdade, vamos estudar as propriedades dos radicais, tá bom? Gostaria que vocês pegassem o material de vocês. Inclusive, eu gostaria que vocês fizessem umas anotações extras, porque eu vou trazer aqui para vocês algumas propriedades que o livro não trouxe. Então, gostaria que vocês acompanhassem a aula com o material e depois vocês, aquelas que vocês virem que não tem no material de vocês, que vocês acrescentassem, tá bom? Aí no caderno de vocês, é bem importante, tá? E se quiserem até anotar da forma como eu trouxe, porque o livro, ele traz uma linguagem um pouco até mais complexa, tá? Então, eu preferia que vocês anotassem, tá? Façam aí em forma de anotação mesmo, coloca marca-texto para ficar mais tranquilo, tá? Então, vamos aqui, então, com a nossa primeira propriedade. Bom, a primeira propriedade, ela vai falar o seguinte, que quando eu tenho um radical e o meu radicando está elevado num expoente igual ao índice da raiz, isso é a mesma coisa de eu ter apenas o radicando. Por quê? O que significa isso? Olha só, o que a regra fala? Se o radical possuir índice igual ao expoente, ou seja, só o índice, esse é o índice, desculpa, esse é o expoente, esse é o índice. Então, aqui é o expoente, aqui é o índice. Então, se eles forem iguais, na verdade, lembra que quando a gente estava corrigindo algumas atividades lá, eu sempre fazia isso aqui, ó. Por exemplo, isso aqui era 3, aqui era 3, eu falava que a gente poderia cortar, então, eu estava falando dessa propriedade aqui. Porque se o índice é o mesmo do expoente, olha só o que vai acontecer. Vamos ver isso aqui na prática. Fica mais fácil através de números aqui, tá? Então, aqui eu tenho 7 e eu vou elevar ao quadrado. A gente sabe que uma raiz quadrada, o índice dela é 12. Então, aqui a gente está nessa regra, ó, índice igual ao expoente. Então, índice igual ao expoente. Então, a regrinha fala que a gente pode cortar aqui e a gente vai ficar apenas com o resultado daqui de dentro. Mas vamos ver por que é isso. É por causa disso aqui, ó. Se eu pegar aqui, ó, e desenvolver essa potência, 7 elevado ao quadrado, isso é 49. E quanto que é raiz quadrada de 49? É 7. Portanto, toda vez que eu tiver um expoente igual ao índice, basta eu cortar e aí eu vou ficar com o próprio número, tá bom? Com o próprio radicando, ele vai ser o resultado. Vamos para a nossa segunda propriedade. A segunda propriedade vai falar para mim o seguinte, que quando eu multiplicar um número pelo índice e pelo expoente de uma raiz, eu não vou estar alterando, tá? Isso tanto serve para a multiplicação quanto para a divisão, tá? Eu até coloquei aqui a representação da divisão também. Então, quando eu multiplico ou divido, tanto o índice como o expoente por um mesmo número, então eu não estou alterando essa raiz. Então, vamos ver aqui exemplos, tá? Eu vou pegar aqui, vou dar esse exemplo aqui para a gente, ó. Aqui é o 3 e aqui 5 elevado à sexta potência, por exemplo. Vamos imaginar que eu queira fazer a divisão. Então, aqui, óbvio que eu vou ter que pegar números que são divisíveis por esses dois. Então, aqui vai ter que ser o 3, né? Porque o 3 só divide o 3 mesmo. E o 6 também divide o 3. Então, aqui, ó. 3 dividido por 3, então, na verdade, vai dar 1. Então, vai sair o radical, vai acabar com ele. Por quê? Porque o radical, ele sempre tem que ser a partir do 2. Então, tira o radical. E agora aqui, ó. 6 dividido por 3 é igual a 2. Então, ficaria 5 elevado ao quadrado. Resolvendo isso, é 25. Agora, vamos resolver essa mesma continha aqui de uma outra forma. Então, olha outra forma para a gente provar que é isso aqui mesmo. Se eu fosse resolver isso separadamente, olha como seria. 5 elevado à sexta potência
eu vou encontrar como resultado 15.625. Quando eu calculo raiz cúbica de 15.625, eu vou encontrar os mesmos 25 que a gente encontrou aqui em cima, provando mais uma vez essa propriedade. Agora, eu vou fazer um efeito contrário, como se fosse de multiplicar, ó. Vou pegar aqui, ó, tipo assim, ó, 4 elevado à terceira potência, e aqui 2. Então, eu quero multiplicar. Então, ó, se eu multiplicar isso daqui, olha só quanto eu vou encontrar. Aqui agora eu vou multiplicar aqui por 2, tá? Então, aqui por 2 e aqui por 2 também. Então, olha como que ficaria. Se tornaria agora 2 vezes 2 é 4, e aqui ficaria 4 elevado à sexta potência. Então, tá, vamos calcular isso aqui. 4 elevado à sexta potência, vamos ver quanto que é que vai ficar isso? Ó, 4 elevado à sexta potência daria 4.096, tá? 4.000, então, ficaria a raiz quarta de 4.096. Então, ó, para a gente resolver isso aqui, vamos ver quanto que é que vai dar? Eu vou calcular aqui quanto que é. Raiz quarta de 4.096. Bom, como eu não sei calcular a raiz quarta de 4.096 de cabeça, olha o que é que eu vou fazer. Eu vou fatorar esse número aqui. Então, é uma parte que a gente vai estudar também bastante nos radicais. Eu vou fatorar esse número aqui. Então, aqui por 2. Então, aqui vai dar 2.048 por 2 vai dar 1.024 por 2, 512 por 2 vai dar 256 por 2, 128 por 2, 64 por 2, 32 por 2, 16, 8. Opa, só continuando aqui, por causa da setinha aqui não vai dar, tá? E aqui por 2, 2 e por 2, 1. Então, ó, na verdade, é como se eu tivesse que ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, com mais um aqui. Mas o que é que a gente tem que fazer? Se aqui é raiz quarta, então a gente vai ter que fazer agrupamento de quê? Agrupamentos de 4 em 4. Então, teria que ser isso aqui, ó. Então, aqui, 1, 2, 3, 4. E aqui, esses 4 aqui, tá? Então, ó, quantos grupinhos que deu aqui? Então, ficaria 2 vezes 2 vezes 2. E isso é igual a quanto? Isso é igual a 8. Agora, vamos calcular a inicial para a gente ver se era isso mesmo. Se era isso aqui que a gente tinha, ó. Não era isso? Quanto que é, se eu resolver essa potência aqui, ó, quanto que é 4 elevado ao cubo? Isso é igual a 64. E quanto que é raiz quadrada de 64? É igual a 8. Viu que não muda o valor? Então, se eu multiplicar ou se eu dividir o índice e o expoente por o mesmo número, eu não vou alterar, tá? O resultado final dessa raiz, tá bom? Não vou alterar o resultado final, tá? Então, vamos agora para a nossa terceira propriedade. A terceira propriedade, ela fala o seguinte, que quando eu tenho aqui, ó, a multiplicação de dois radicais, eu posso fazer o quê? Separar em radicais, em dois radicais ou mais. Eu poderia ter 3 números aqui, né? Então, eu posso separar. E isso também vale para a divisão, tá? Então, essa propriedade aqui, ela tanto é para a multiplicação quanto para a divisão, assim como a anterior, tá? Então, aqui vamos dar exemplos disso. Então, ó, o produto de radicais de mesmo índice é igual ao produto de radicantes. Então, olha aqui, os radicantes se multiplicando.
E o quociente também é a mesma coisa. Então, vamos pegar exemplos, tá? Exemplo que fica mais fácil da gente fazer. Vamos imaginar raiz quadrada de 5 vezes 7. Então, isso vai ser a mesma coisa que eu fazer, ó, tá? Raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 7. Olha só, quanto que vai dar isso daqui. Eu vou até pegar um valor exato, porque isso aqui não vai dar raiz exata. Peraí, vou pegar outro número aqui. Ó, vou pegar aqui, por exemplo, 4 vezes 16. Então, aqui vai ser 4 vezes 16. Quando eu faço isso daqui, ó, resolvendo aqui, 4 vezes 16 vai dar quanto? Vai dar 64. Quanto que é raiz quadrada de 64? 8. Agora, vamos resolver essa daqui de maneira separadamente. Raiz quadrada de 4 é 2. Raiz quadrada de 16 é 8. Então, 2 vezes 8 é igual a 16. Desculpa, gente, fiz errado aqui. Aqui é 4. Raiz quadrada de 4. Peraí. Estou olhando aqui o resultado e coloquei 8. Então, raiz quadrada de 16 é 4. Então, 2 vezes 4 é 8. Assim como o resultado anterior que a gente tinha feito aqui. Então, por isso, provando mais uma vez, que quando a gente multiplica, quando a gente tem aqui, ó, o produto de radicandos, ó, é a mesma coisa que eu multiplicar os radicais separadamente. Agora, eu vou dar um outro exemplo com fração aqui, ó, quando é com divisão, tá? Então, vamos imaginar que eu tenho aqui a raiz quadrada de, vou colocar aqui 64 e aqui 16, tá? Então, isso vai ser a mesma coisa. Então, isso vai ser a mesma coisa que eu pegar e fazer separadamente, ó. Raiz de 64 dividido por raiz quadrada de 16. Olha só, se eu fosse fazer isso aqui, ó, de uma vez, seria assim, ó. Quanto é raiz de 64? É 8. Quanto é raiz de 16? É 4, tá? Então, ficaria isso daqui. Ou eu poderia fazer, o que eu poderia fazer? Eu poderia fazer isso daqui também, ó. 64 dividido por 16, quanto que vai dar? Né? Então, vai dar 4. Olha só, se eu for fazer aqui, raiz de 64 é 8. E aqui, raiz de 16 é 4. Quanto é 8 dividido por 4? É 2. Aqui, pela mesma forma. Aqui já não teria mais o radical. Espera aí, só um pouquinho. Aqui já não teria, porque a gente já estaria resolvendo ela, tá? Então, aqui, ó, raiz de 64, 8. Raiz de 16, 4. 8 dividido por 4, 2. Então, de novo, a gente já teria aqui o resultado igual, tá bom? Então, provando mais uma vez que tanto faz se eu resolver separadamente, ou se eu já resolver tudo de uma vez, eu vou encontrar o mesmo resultado, tá? Então, vamos agora para a nossa questão, para a nossa quarta propriedade. A quarta propriedade, ela vai falar para a gente o seguinte, que quando eu tenho um radical de outro radical, isso é a mesma coisa que eu posso multiplicar aqui os índices, ó, tá? Então, ó, um radical de outro radical pode ser transformado em apenas um radical, olha só, eu tinha 2, e eu transformei, isso aqui eu tô falando 2, mas pode ser 2, 3, e assim por diante. E aqui, eu transformei em apenas um, basta eu fazer o quê? Multiplicar aqui os índices, tá? Então, vamos lá. Vou pegar aqui um exemplo. Eu tenho aqui 2 e eu tenho aqui 3, por exemplo. E aí, eu vou colocar aqui, ó, 64, tá? Então, como que vai ficar isso daqui?
Se eu fizer isso daqui, ó, ficaria, se eu fosse fazer separadamente, primeiro, então, teria que resolver esse daqui primeiro. Então, teria que ficar como? Raiz quadrada, raiz cúbica de 64, todo mundo sabe que é 4, porque o 4 multiplica 3 vezes, que dá 64. E aí, aqui sim, eu iria resolver o quê? Raiz quadrada de 4 é igual a 2. Tá, mas e agora, Gisele? Como que eu faço aplicando essa propriedade? Eu faço assim, ó, multiplica aqui, então se tornaria 2 vezes 3, 6. Então, olha como que ia ficar. Raiz sexta de 64. Aí eu teria que vir aqui e fatorar o 64 para me achar. Então, por 2, 32, por 2, 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2 e por 2, 1. Se a raiz é sexta, então quer dizer que o número tem que ser agrupado 6 números, tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que número foi esse que a gente fez o grupinho aqui com 6? O número 2. Então, raiz sexta de 64 é 2, ou seja, é o 2 que eu multiplico 6 vezes e que dá 64. Tá vendo? Provando aqui mais uma vez a propriedade. Que tanto faz eu resolver ela separadamente ou se eu aplicar aqui, ó, a propriedade, tá? Então, é a mesma coisa. Bom, o livro de vocês só trouxe essas 4 propriedades, mas eu vou passar para vocês essa quinta aqui, que ela fala o que para a gente? Que quando eu tenho um radical elevado num expoente, olha só, quando temos um radical elevado a um expoente, devemos elevar o radicando, ou seja, o número de dentro, a esse expoente e a gente conserva o mesmo índice. Eu vou dar aqui um exemplo com números, que eu acho que fica bem mais fácil quando a gente faz assim. Então, aqui, ó, tá vendo? Eu tenho um radical elevado a um expoente. Se eu fosse resolver isso aqui separadamente, olha como que seria isso aqui. Então, eu sei que a minha base, então, seria raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 2, né? Porque multiplicou 2 vezes. E a gente acabou de ver como que a gente faz a multiplicação de radicais, que é o quê? Eu conservo, né, o meu radical aqui e multiplico os radicandos. Então, aqui no caso, 2 vezes 2 seria 4. Tá vendo que eu conservo o índice? Tá? Se a gente voltar aqui, ó, naquela propriedade lá que fala sobre a multiplicação, olha aqui para você ver. A gente não modifica aqui o índice não, tá? Então, eles se separam, mas fica o mesmo índice. Aqui no caso, eu não coloquei porque não tem necessidade, porque o índice 2 não precisa a gente colocar. Mas se fosse um índice 3, ficaria índice 3, índice 3. Então, ele não muda, tá? Da mesma forma, aqui, ó, tá vendo? Ó, eu fiz a divisão e ele continua o mesmo. Então, vamos voltar lá, só para a gente ver isso. Então, tá vendo? O índice permanece o mesmo, a gente apenas multiplica os números aqui. Então, ficaria o quê? 3 vezes 4. Bom, e o que a regra fala para a gente? O que a propriedade fala para a gente? Que basta a gente conservar, então a regra fala que a gente conserva o índice e pega o expoente no qual o radical está sendo elevado e eleva aqui dentro. Olha, vamos resolver para ver se dá isso mesmo? Então, ó, o que é 2 elevado ao quadrado? É 4. O mesmo valor que a gente havia encontrado aqui, tá? Então, essa é a quinta propriedade que o livro não trouxe para vocês. Tem uma outra propriedade também que o livro não trouxe, que é que a gente pode transformar um radical numa potência de expoente fracionário ou vice-versa. Isso aqui é muito comum quando a gente vai resolver qualquer tipo de questão que vai ter expoente fracionário e não tem como a gente calcular um expoente fracionário. Então, o que a gente faz? A gente transforma isso em radical, porque o radical é mais fácil da gente calcular, tá? Então, ó, a gente pode transformar o radical numa potência com expoente fracionário e vice-versa. Então, vamos ver como que é que fica isso. Para a gente transformar, é o seguinte,
Olha só, vou pegar aqui um exemplo pra gente. Então, aqui eu vou colocar 3 elevado ao quadrado e aqui 3, por exemplo. Então, como que ficaria isso? Então, ó, quem é o radicando, ele vai ser a base da minha potência. E aí, eu vou colocar o seguinte, quem está dentro fica fora, fica embaixo, e que quem está aqui fora fica em cima. Então, esse daqui, ó, seria a minha potência equivalente a esse radical. Ou seja, quando eu calcular isso e quando eu calcular isso, vai dar a mesma coisa, tá? Então, ó, 3 elevado a 3 meios é equivalente à raiz terceira de 3 elevado ao quadrado, que no caso aqui seria a raiz cúbica de 9, né? Então, é a mesma coisa, tá? E aí, como que eu faço, por exemplo? Eu quero colocar, tipo assim, ó. Eu quero fazer o exemplo contrário. Eu tenho uma potência, o 9. Eu tenho aqui uma potência elevado a 3. Aqui, deixa eu pegar a canetinha. Aqui, eu vou pegar um exemplo aqui. Vamos imaginar que aqui eu vou ter o seguinte, eu vou ter 2 quartos, por exemplo. Então, como que eu vou transformar isso em radical? Então, vai ficar o quê? Esse daqui vai ser o radicando, então, um número grande, né? A base vai ser o radicando. Então, quem aqui, ó, quem está aqui embaixo, ele vai ficar dentro. Então, vai ser 4. Esse daqui, ó, que estava em cima, fica aqui dentro. Então, ficaria, neste caso aqui, ficaria raiz quadrada de 9 elevado à quarta potência. Que no caso, eu poderia resolver isso daqui, que ficaria, no caso, 81 vezes 81, né? A raiz quadrada de 81 vezes 81. Bom, o que é raiz quadrada de 81 vezes 81? Olha só, se eu tivesse que fazer isso, olha como que eu faria. Eu separaria isso, 81 vezes 81, que vai dar 9 vezes 9, que é igual a 81. E aqui, ó, eu poderia escrever isso aqui também de outra forma. De que outra forma que eu poderia escrever? 9 elevado à quarta potência poderia ser 9 ao quadrado vezes 9 ao quadrado. Então, ó, o que é 9 elevado ao quadrado vezes 9 elevado ao quadrado, sendo que estão todos no mesmo índice? Bastaria a gente o quê? Cortar os índices que são iguais, então ficaria 9 vezes 9, que é igual a 81, tá? Porque aqui, ó, se a gente fizer aqui também, para provar mais uma vez, de qualquer forma que eu fizer, eu sempre vou encontrar o mesmo resultado, tá? Então, essa é a sexta propriedade, o livro também não trouxe essa, então gostaria que vocês anotassem, tá? Ela é bem importante, principalmente quando a gente estiver trabalhando, vai ter questões, né, que pode trazer isso daqui, e o livro não trouxe, tá? Eu vou deixar para vocês, como atividade de fixação, vocês estarem resolvendo as atividades da página 78 e 79 do livro volume 1. A correção dessas atividades, eu gostaria que a gente estivesse agendando uma aula pelo Meet para a gente estar fazendo as correções juntos, tá? Para a gente discutir um pouco mais e se vocês tiverem ficado com alguma dúvida, me manda mensagem, tá bom? Até que a gente agende essa aula, tá? Então, é isso. Um grande beijo e até nossa próxima aula. Tchau, tchau.